Tenham todos uma boa noite, que possam arranjar paciência, vasculhando todos os seus sentimentos, para poder reunir essa paciência e nos tolerar durante esses minutos que aqui nós nos atrevemos a levantar e tentar tecer algo a respeito da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre um temazinho nas instruções dos Espíritos do Evangelho. Nós vamos encontrar no capítulo 27, Pedi e obtereis, um item que se fala maneira de orar. É o que nós vamos tentar colocar para todos nós o entendimento, aquilo que realmente Kardec pretendeu colocar, para que nós possamos deduzir dali os ensinamentos devidos. Eu, se fosse amigo do Kardec e tivesse chance de conversar com ele hoje, até eu ia fazer uma reclamação, porque ele coloca aqui, dentro desse tema, maneira de orar, uma porção de informações, uma porção de exigências que nós não somos portadores. E ele exige dessa situação aquilo que nós teríamos que ser capazes a aprender a orar, aprender a fazer as nossas orações. E que dentro do processo material de nós, quase todos, algumas exceções naturalmente existem, e que nós não aprendemos realmente a orar. E ele critica acentuadamente, aqui dentro da parte evangélica, essa deficiência de nós todos, quase, né, seres humanos, espíritas em fase de reinício dos nossos aprendizados, porque nós já aprendemos em algumas outras épocas alguma coisa, e que hoje nós estamos reiniciando a nossa atividade através dessa reencarnação que estamos hoje gastando aqui, né, as nossas forças e as nossas exigências materiais. Então ele é bastante crítico, dizendo taxativamente que nós não sabemos orar, que nós temos dificuldade para orar. E é natural que quando ele coloca no livro, a gente lê, olha, e aí como a gente não o conheceu pessoalmente, a gente acaba tendo que concordar com ele, né? Porque não é fácil realmente orar. E ele critica sobre alguns aspectos aqui no nosso livro, que nós somos bons oradores, quando nós pretendemos orar e que nós pensamos tudo aquilo que nós gostaríamos de obter de Deus, gostaríamos de obter da divindade, aquilo que nos fosse favoráveis, aquilo que nos faz gozar dos bens materiais, das coisas boas que são ofertadas para nós todos. Nessa área, nós somos bons pedidores. Nós nos concentramos muitas vezes nas nossas orações para pedir, para tentar contar com a bondade dos Espíritos, para que eles nos forneçam e concedam essas vantagens que nós aprendemos a pleitear. Eu quero que eu seja bem-sucedido nos meus negócios, eu quero que minha família seja extremamente dedicada, eu quero que os meus amigos passem bem, eu quero que todos os meus conhecidos não sofram de nenhum tipo de doença. Quer dizer, em resumo, eu busco as vantagens naturais do ser humano enquanto encarnado. Ora, quando eu chego no momento em que ele nos questiona, dizendo o seguinte: como é que nós vamos avaliar as necessidades que nós temos que fazer dentro do nosso processo de mudança do nosso modo de ser, mudança do nosso modo de agir?
quando eu tenho que pedir que Deus me dê forças para eu recomeçar a minha vida aqui na Terra de forma diferente. Que eu seja melhor, que eu seja um renovador da ideia, né, de maldades que normalmente cultuamos dentro do nosso coração. E essas coisas todas que eu tenho por obrigação de lutar para colocar nas minhas preces, nas minhas orações, essa renovação que eu tenho que fazer dentro do meu espírito. Isso a gente tem encontrado bastante dificuldade para fazer, quando nós vamos pedir realmente as coisas boas, as coisas materiais. Eu sou bastante versátil até, né, para poder pleitear e dizer a Deus que muitas vezes nós não sabemos pedir, mas Ele mesmo assim é tão bom que Ele nos dá. A gente obtém tanta coisa boa dentro do processo de pedir que nós estamos sempre devendo algum favorzinho para Deus, porque não é sempre que nós merecemos tudo aquilo que nós conseguimos, tudo aquilo que nós ganhamos da bondade dele. Então é natural que você encontra essas colocações de forma um pouco cobradora do conteúdo da doutrina espírita, dizendo que você tem que mudar, você tem que mexer dentro do seu eu para poder você trabalhar as suas pretensões, né, espirituais, e depois que você tiver conquistado com o amor de Deus todas essas coisas que você tem, né, da graça que Ele te concede, você aprender também a orar para o outro lado das coisas. Orar em favor daqueles que sofrem, orar em favor daqueles que estão doentes, orar em favor dos obsediados, dos irmãos que estão em situação bem complicada de saúde. Então, aprender a dirigir os nossos pensamentos, não só no favorecimento pessoal das nossas conquistas. E isso é natural, porque nós ainda somos, alguns, outros não, mas alguns eu me coloco como bastante egoísta e olho sempre para cima, pensando em conquistar algo mais que me possa satisfazer o meu ego, né, de encarnado e ainda em dificuldade para poder compreender que é Deus que comanda o nosso trabalho, é Deus que comanda todas as nossas vidas e que Ele conta exatamente com a nossa transformação. Nós estamos aqui na face da Terra num processo de melhoria da nossa vida, de melhoria do nosso modo de ser, de melhoria do nosso comportamento. Então eu preciso ser a cada dia que passa melhor do que ontem. E isso me faz buscar esse aprendizado aonde? No Evangelho diz que a gente tem que aprender realmente a orar. Esse maneira de orar é um roteiro que ele nos dá justamente para a gente ponderar isso que a gente colocou como preâmbulo, né? Aqui as necessidades de fazer, primeiramente, o atendimento das coisas que são mais espiritualizadas, são coisas mais dedicadas ao nosso problema espiritual. E não só vincular-se à atividade unicamente material. Eu quero que minha lavoura floresça, eu quero que meu gado engorde, e eu quero que minhas contas bancárias, né, ninguém tome. Collor não vai voltar. Então não tem esse problema que a gente fica pensando por aí. Nós vamos estar sempre cientes de que daqui, né, eu preciso tirar desse apoio de Deus as coisas boas que eu quero usufruir enquanto encarnado na Terra. Mas não é sempre assim que nós somos agraciados com todas essas belezas que a natureza e a nossa vida requer, porque nem sempre nós somos merecedores ainda de todas essas graças, de todas essas coisas boas que a gente percebe que estão ofertados pela natureza e dádivas da bondade de Deus. Então nós temos que perceber que Deus recomenda, né, recomendou a Kardec, Kardec colocou aqui no livro, algumas coisas que nos alertam e coloca como em primeira mão a necessidade de você perceber que a prece, vou ler um pedacinho para poder você ficar mais claro, que a prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizer logo que o espírito haja retomado
ao jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos, até aquele dia, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir no contacto com eles mais força e perseverança. Então ele já está dando para nós, mesmo que a gente aprenda a pedir mais em nosso favor, ele está dando uma trilha para que a gente siga esse método. Eu quero retornar ao início do meu dia, após uma noite de sono, mas lembrando sempre que eu tive a oportunidade de reencontrar com os guias, com os amigos espirituais, todos aqueles que já estão na pátria espiritual, e nós sabemos que tem muita gente boa lá e que cuida de nós. Então a gente precisa realmente agradecer essas pessoas que fazem das suas atividades uma constante ajuda para todos nós, onde nós vamos agradecer isso aí. E muitas vezes a gente não agradece. Não adianta orar porque eu não vou conseguir mesmo tudo que eu pretendo, tudo que eu quero. Então Deus não vai, já esqueceu de mim. Então eu não preciso aprender a orar. Mas Deus está colocando exatamente o contrário. Peça, né? Peça com amor, peça com carinho, porque Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Nós é que precisamos criar o processo de entendimento da forma de pedir, da forma de agir, da forma de conduzir os nossos sentimentos dentro de um esquema de valorizar as coisas de Deus num patamar bem superior do que as coisas materiais. Então, Deus coloca para nós toda essa situação para poder avaliarmos dentro de cada etapa da nossa vida a possibilidade de você aprender. Vamos aprender a orar, porque nós vamos aprender a pedir, e aí nós vamos aprendendo a pedir, nós vamos aprendendo a agradecer. Porque se nós fizéssemos uma avaliação técnico escrita das nossas atividades, nós íamos perceber que nós, às vezes, conquistamos muito mais coisas do que nós merecemos. E Deus, na sua bondade, continua distribuindo, né, a mãos cheias, tudo aqueles benefícios que nós temos. Nós ainda somos jovens, né? Eu principalmente, estou aqui com muita saúde e estou querendo continuar com 120 anos, mais ou menos. Minha mulher morre hoje do coração, né? Se for para eu viver tudo isso, ela já me mata. Então, nós todos temos essa preferência, essa vontade de continuar na existência da vida com saúde, com bem-estar, com todas as minhas coisas que eu faço, todos os meus sentimentos, todas as coisas boas, muito bem servidos. Ao passo que eu tenho que rever a forma como que eu devo buscar o aprendizado material para o engrandecimento daquilo que eu preciso, e espiritual para que eu precise mais ainda, que é para eu crescer diante da minha função de encarnado na Terra e estar à disposição para poder trabalhar. Então, dentro dessa, continuando essa passagem de Jesus, ele diz aqui, na seguinte parcela, no segundo item do livro aqui: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas, rogais-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Quer dizer, ele está botando numa escala de preferência que nós devemos buscar realmente, né? O sentimento da paz, o sentimento da paciência, todos esses sentimentos que nos faz tornar melhores a cada dia, porque Deus concede de forma a nós todos estarmos dentro de uma trilha, dentro de uma forma, né, de seguir a nossa vida dentro da face da Terra. E ninguém está na Terra, né, pelo menos os nossos conceitos nos levam a observar os nossos conhecimentos, que ninguém está aqui a passeio. Todos nós temos compromissos, todos nós temos ideias a serem desenvolvidas em prol do bem-estar de quem está do nosso lado.
Pensamos muito bem aqui se não tivéssemos essas pessoas dedicadas, carinhosamente trabalhando em prol da casa Vó Jerônimo. Quantas senhoras, meninas que eu conheço, algumas já meninas do ano passado, trabalham, fazem bordados, fazem tanta coisa importante e pensam exatamente em quê? Na atividade filantrópica que vai servir para quê? Para atender o benefício das pessoas que estão hoje numa fase, né, de pagamento de uma dívida, às vezes um pouco mais penosa do que a nossa, porque eles estão na dependência da ajuda dos outros, na dependência da ajuda de pessoas estranhas, às vezes até, mas estão aí graças a essa disposição das pessoas que trabalham, que lutam para poder fazer o atendimento dos necessitados. Então a prece passa a ser para nós uma obrigação de nós mudarmos o direcionamento dos nossos pedidos. Vamos voltar para a base inicial da mensagem, que para valorizarmos mais os pedidos para o bem-estar não só nosso, mas de todas as pessoas com quem nós convivemos e de todos aqueles que estão vivendo e às vezes em dificuldade maior do que nós temos. A prece é fundamental, então devemos aprender a colocar nas nossas orações os sentimentos maiores que possam cultuar no nosso pensamento e estar fixo dentro do nosso coração em prol das pessoas que precisam, que ajudam. E nós, sobrando um tempinho, vamos orar para nós mesmos. Vamos pedir para que a gente tenha também essa proteção. Agora, a nossa dedicação, o nosso pensamento deve estar sempre voltado para as coisas, né, espirituais, quando no nosso favor ou dos outros, mais acentuadamente, com mais esforço do que as coisas materiais. Nós encontramos aqui, só copiei um pedacinho aqui, só para vocês terem uma ideia. É um cantor, escritor brasileiro, eu até não sou muito fã dele não, mas ele canta bem, né? E eu escrevi só um pedacinho, copiei só um pedacinho. Esse nosso amigo chama Gilberto Gil. Ele escreveu aqui o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. É um sentimento importante, se você for avaliar sobre as necessidades que nós devemos transformar, né? Nós temos uma regrinha, que embora seja do Gilberto Gil, né? E a questão de eu ser fã ou não ser fã também não muda nada na vida dele, né? Mas é um cantor de expressão e um compositor de alto nível na música popular brasileira. Então, se você observar o que ele escreveu, o que ele colocou, tem muita razão, tem muito sentimento, porque você tem que ser primeiro para você, se quer realmente você falar com Deus, para buscar aquilo que você pode pedir para Deus e que você possa pedir sem se envergonhar daquilo que você está pedindo. Porque eu acho que a gente passa por um momento de desconforto se você vai, agora eu vou fazer minha prece, só pedindo as coisas boas que possam me acontecer. Só lembrando de mim, só lembrando das minhas coisas que estão aqui na face da terra e que eu acho que eu mereço ter mais ainda. Então esse é um fator interessante que nós devemos ponderar para todos nós antes de buscarmos aquela forma, né, cotidiana de a cada dia que eu tenho, 6 horas da tarde, eu estou acostumado a orar lá. Eu vou lá e oro pedindo a Deus que me ajude e que amanhã eu acorde com muita saúde e que todas as coisas minhas floresçam e que depois de amanhã eu possa vir receber chuva e que o nosso pasto cresça, né, Samuel? E que a coisa continue dentro de um processo de crescimento dos meus interesses, né? Agora o meu vizinho está passando mal, está doente, está carente, às vezes eu nem lembro. Então nós formamos às vezes uma ideia,
né? Uma casa como essa aqui, também às vezes precisando de uma assistência, mas nós não nos dispomos a chegar no tempo necessário ou dispor dentro do nosso tempo algo para fazer em prol dessas pessoas. Então nós vamos sempre pensar que o Evangelho, ele, embora eu estava preocupado com o Kardec quando ele começou a colocar na sua passagem aqui uma cobrança bastante acentuada sobre os nossos deveres, né? Com um sentido de valorizar menos os nossos favores, é uma forma de nos alertar, né? Uma forma de nos alertar porque eu preciso realmente modificar o meu modo de ser, para eu poder ter créditos e méritos para obter as minhas vantagens que eu estou pedindo para Deus. E se você merecer, Deus, embora vai perceber que às vezes você está sendo um pouco egoísta, mas Ele não te atende, né? Então você tem realmente Deus distribuindo muito crédito para você fazer todo isso. E ele, toda a passagem, a lição, é voltada quase que exclusivamente no sentido de você perceber que você tem que mudar. Você tem que fazer uma mudança na sua forma de pedir. E não só acentuar o seu pedido voltado só para o seu interesse, esquecendo-se dos outros que têm aí, né, vantagens e necessidade de... Quando a gente está lendo aqui no último parágrafo do programa, do livro aqui, ele diz o seguinte: quando isso depende das preces regulares da manhã. Então eu estou fazendo as minhas orações, então eu tenho um horário pré-estabelecido para eu fazer as minhas orações. Ou é cedo, ou é de noite, ou é alguma coisa. Então eu formo dentro do meu modo de ser, dentro das minhas ocupações, e reservo um tempo para eu fazer essa oração. Então o que eu fico reguardando ou guardando as minhas condições para eu poder, né, falar e pedir e implorar a Deus. Então ele diz que isso depende das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias consagrados. Quer dizer, eu tenho um dia de vir aqui ao centro, então esse dia é o dia que eu vou fazer uma prece. O resto da semana, o resto dos dias, mal eu me lembro, né, das pessoas que sofrem. Eu não tenho ainda nenhum tipo de preocupação com essas pessoas, porque eu estou voltado para o meu interesse. Mas o meu interesse é ir lá na Vó Jerônimo de quarta-feira e me resguardo a fazer esse compromisso como benefício da minha parte. Aí eu venho, volto, se eu tenho fé, eu acabo conseguindo algo, né, dos espíritos que chamam. Então vem aqui: como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que só desses pensamentos se partir do coração. É mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito. Então, ele já coloca para nós a forma da gente falar, a forma da gente pedir, né, de forma de simplificar aquilo que nós estamos pretendendo fazer dentro da nossa oração, mesmo que seja dentro daquele pedaço de tempo que nós estamos colocando, né? E quando você fala a respeito do que você pretende, dos seus objetivos, daquilo que você pretende ser ou daquilo que você pretende conquistar na face da Terra, você tem voltado a ideia exatamente para os benefícios materiais. E dentro desses benefícios materiais, eu encontrei também um bilhetinho aqui que eu vou dizer o que é que eu preciso ter comigo mesmo para eu conseguir as coisas que eu estou pedindo. Aqui diz o seguinte: alguém escreveu o seguinte: não queria ser o mar, me bastasse a fonte. Quer dizer, eu não estou querendo ser só a fonte, estou querendo ser o mar, com potência, com grandezas, né? Então, ele está dizendo que ele não queria ser o mar, me bastasse a fonte. Ele queria resumir a sua atuação para ser apenas...
Muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Quer dizer, ele se contentaria em ser apenas um espinho, não precisava nem da flor. Quer dizer, um sentimento bastante maleável. Não queira ser o caminho, porém o atalho. Você não precisa ter tudo as coisas de grandeza, você não precisa ter tudo aquilo que você pretende. Você pode ter uma situação mais moderada que você está vivendo. Muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Quer dizer, a minha exigência é tamanha que eu quero que chova muito, que eu quero ser a força máxima da chuva. Não me contento com o atalho. Quer dizer, as poucas coisas que isso poderia me satisfazer, eu quero as coisas em exigência. Não queria ser o dia, só a alvorada, né? Mas eu não quero ser o dia inteiro, quero ter expressão. Muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento. Porque se eu vivesse esse meu momento com satisfação, com beleza, já estaria satisfeito. Mas eu quero que Deus me garanta a vida inteira. Muito menos ser concerto, apenas uma canção. Quer dizer, se você tem uma ideia a respeito de se transformar para diminuir aquilo que você quer ser, aquilo que você busca ser na face da terra durante esse período, o Marcelo não está hoje aí, né? É o fiscal do relógio, eu tenho que ficar olhando. E ele não está hoje aí, né? Joãozinho é o substituto dele. É 35 minutos, né, Joãozinho? Então tá bom, vou parar já. Então é importante que a gente tenha capacidade de reconhecer a forma com que nós todos devemos mudar a nossa vida. Aquilo que a gente deve buscar. Então, se Deus está exigindo de nós um comportamento mais alinhado às coisas divinas, vamos tentar transformar, então, esses nossos afazeres, essa nossa forma de vida, para esse alinhamento que Deus exige. Se nós não conseguimos ainda nessa fase dessa vida nossa, vamos ter que aguardar, às vezes, uma nova reencarnação com ideias mais afinadas às coisas boas da divindade, para podermos ter, dentro do processo, né, de evolução espiritual de cada um, aquilo que a gente pretende ser melhor a cada dia. Então nós temos que estar muito bem preparados para tudo aquilo que nós temos ofertados por Deus, por Jesus, e que é aqueles que nos dão, os espíritos bondosos que nos fornecem tanta coisa. Tudo isso aí num agradecimento simples, né, e que valha realmente a nossa mudança. E Deus conta com isso. Embora a gente tenha algum problema para resolver, na forma, às vezes, de orar, na forma, às vezes, de pedir mais adequadamente, desprezando os nossos interesses exacerbados de benefícios pessoais, mas voltando um pouco para a necessidade de ajuda. Aqui, quando a gente tem uma pessoa do nosso grupo, da nossa família, do nosso convívio, que está carente de um atendimento, cito aqui a nossa amiguinha Bruna, todos nós estamos preocupados, né, com o sentimento que ela está numa hora dela rezando, orando, para poder ter um benefício material. E nós vamos ter um compromisso de manter a nossa vibração no nosso sentimento, lembrando que alguém da nossa família, alguém do nosso grupo, alguém da nossa casa passa por um momento de uma carência de assistência espiritual, que nós temos certeza absoluta que ela vai conseguir. E para nós, com esse sentimento de colaboração, esse sentimento de transformar o nosso eu para poder transformar em benefício para as pessoas que estão carentes, é muito importante. Vale muito aquilo que nós nos colocamos para, né, fazer em benefício dos outros. Eu consigo fazer uma oração em benefício de alguém, eu consigo fazer algo em benefício dos nossos internos aqui, eu consigo fazer algo para os espíritos que recém-desencarnaram e ainda não conseguiram tomar um caminho, né, ainda da divindade espírita. É muita coisa que a gente precisa ponderar. E somos capazes de evoluir, somos capazes de crescer. E Deus faz com que a gente acorde, né, dentro desse processo, um dia, principalmente mais perto, que a gente consiga ser. Então,
nós precisamos estar sempre atentos a essa necessidade de transformar. Vamos aprender a orar, vamos aprender a rezar, porque é através dessa relação que nós temos com a espiritualidade e que nós conseguimos todas as nossas benesses que a bondade de Deus nos repassa. Vamos agora aqui ao regulamento aí que diz para a gente ler uma questão do Livro dos Espíritos. A que está catalogada aqui é a questão 104, né, do Livro dos Espíritos. Nós vamos chegar aqui. 104 é da parte 2ª do capítulo 1, né, dos Espíritos. É da 8ª classe da classificação de espíritos imperfeitos. Acho que uma boa parte de pessoas, nossos amigos, também, né? Às vezes nós estamos enquadrados nessa linha dos espíritos pseudo-sábios. Às vezes eu até acho que eu sei alguma coisa, mas eu sou realmente um pseudo. E então eu tenho que aprender muita coisa. Então essa questão é justamente por isso que está falando. Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. É uma passagem um chamamento importante para nós, né? Tendo realizado alguns progressos, sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. Quer dizer, dentro daquilo que nós estamos falando, na forma de rezar, na forma de orar, e você vê o que é próprio desse procedimento dos espíritos um pouco mais obtusos, mais atrasados e mais ainda, né, pseudo-sábios, que se julgam saber muito, e eles realmente estão num caminho que não é o recomendado por Deus. Nós precisamos, a questão 104 esclarece bastante a respeito disso, e que nós precisamos lutar para poder melhorar. Nós vamos ter responsabilidades para podermos trabalhar em forma de mudanças de nós mesmos. Não precisamos estar, né, atentamente na transformação das coisas que nós temos, mas em si de nós que somos. Aqui, para a graça de vocês e a tranquilidade, o assunto era só esse, né? Ficou devendo só a capacidade nossa de ilustrar com mais clareza aquilo que a gente pretendia. Mas aprender a rezar, aprender a orar em benefício mais dos outros do que de nós, já é uma grande aula da escolinha, né? Mesmo que seja de uma escolinha mais elementar, a gente consegue aprender, né? Oi, João Batista. Não. Rapaz, a língua já secou, né? Tem um sinalzinho, né? A língua seca, pá. Então nós estamos, e os 8h35 lá dos 35 minutos do Moacir já passou. Eu brinquei com ele um dia, era 32 minutos, não era? Aí ele passou para 35, mas não negociou o aumento do salário. Eu falei, agora eu vou ter que trabalhar de graça com o Moacir. Mas aí, estou bem, eu estou indo aí nesse tempo recomendado e nós vamos continuar. Que Deus tenha conosco, né, a paciência de tentarmos pelo menos aprender um pouco mais sobre a forma de nos conduzir, pelo menos naqueles minutos tradicionais das nossas orações, daquilo que a gente pretende fazer algo em benefício de alguém. Deus é grande e Ele concede. Obrigado
e até a outra vez, se os meninos convidar.